Agora estamos no conceito objeção. Como que faz quando vem uma objeção? Tem uma técnica como se fosse científica, onde você seguindo 5 passos simples, você consegue trabalhar qualquer objeção no intuito de que seja vencida, ultrapassada, que é a técnica Soco de café? do soco de café. A gente está falando aqui de uma técnica, de uma ferramenta que você utiliza para fazer contorno de objeção. Quer dizer que você vai parar de receber não na vida? Que você nunca mais vai ter um prospecto que fale não porque você tem uma ferramenta de contorno de objeção? Não é isso que a gente está falando. Mas o fato é que existe, sim, técnicas, ferramentas para que você contorne essa objeção quando ela aparece. E é sobre isso que a gente está falando do soco de café. O soco de café é uma das ferramentas, né, Ricardo? É uma ferramenta que tem que dominar dentro desta máquina de pré-vendas inicial para garantir que se gere o fluxo de reuniões necessárias todos os dias para atingir essa meta de R$100.000. Né? E agora, como fazer uma cadência sem me perder? O que eu estou dizendo sem me perder? Imagina que eu pego 20 contatos hoje. Início, faço 20 WhatsApps, 20 ligações, 20 e-mails. Amanhã pego mais 20. Já tenho 20 de ontem e 20 de hoje, tenho 40. Depois da manhã, eu tenho 20 de hoje, 20 de ontem e 20 de antes de ontem. No outro dia pego mais 20, já estou com 80 leads, só que eu tenho os 20 de ontem, 20 de hoje, 20 de ontem, antes de ontem, antes de ontem, já tenho 80. Como que eu sei quem me responde e quem não me responde? Como que eu ordeno isso? Né? E a forma de ordenar isso, o CRM é um tipo de sistema que é como um Excel, é uma página em branco, que é possível, para você que já usa, multiplicar o número de funis por categorias, e para você que não usa, é possível conectar uma série de etapas concatenadas para identificar e ordenar os dados dos seus leads. Saber quem está na primeira etapa, quem está na segunda etapa, quem já respondeu, quem não respondeu, quem já deu interesse de agendamento, quem não deu, quem já terminou o processo e foi perdido, quem foi perdido porque não foi qualificado. Então, é possível gerenciar de ponta a ponta a vida de um lead, desde iniciar a cadência até foi um lead que passou para a etapa de venda ou foi um perdido. Tudo isso é possível ser feito com o CRM. Claro, tem que saber configurar. Mas é um ambiente criativo, porque é uma ferramenta que é feita para você gerenciar o relacionamento com seus clientes. Então, ele te permite criar múltiplas sequências de comunicação, múltiplas sequências de ligação. Obviamente, é para pré-venda, para venda, mas também muito bom para pós-venda. Ajuda para fazer sequências de mensagens. Em 2026, pode estar muito automatizado para que ele mande o WhatsApp de lembrete, para pagamento, para garantir que o cliente paga em dia, mas também para aquele lead que está dormindo para ativar ele e ele que vai para tentar marcar uma videochamada, ordenar os leads que você trabalhou este mês, já terminou de trabalhar esses leads, salva num funil de nutrição e convida eles a conteúdo como este. Então, é uma ferramenta que tem uma flexibilidade brutal, quase ao limite da sua criatividade, para criar cada mês, se quisesse, uma recompensa diferente e ficar caçando os leads para atrair lead que você tem na sua base, de novo, para o ambiente de fazer uma nova oferta o tempo inteiro. Te permite grandes bases de clientes, grandes números de clientes, dezenas de milhares, centenas de milhares de leads, talvez milhões de leads. Podem ser muito bem ordenados por etapas, por momento, por estados, muito mais do que os tags do Active Campaign, talvez, né? As etiquetas, as automações. A graça da coisa é que ele está muito integrado com o ser humano. Então, você pode identificar respostas do cliente com enviar essa resposta para o ser humano atender. Então, essa conexão de gerenciar grandes volumes de prospectos e conectá-los com o ser humano para ter resultado é o caminho. O Active Campaign, por exemplo, você manda um e-mail e dependendo da reação, abriu ou não abriu o e-mail, né? Abriu ou não abriu, clicou ou não clicou, leu ou não leu, você tem 4 ou 5 dados de um e-mail. Aqui você pode fazer quase que infinitas. A criatividade é o limite de etiquetas, de processos, de WhatsApp, de LinkedIn, de Instagram, de ligação, é infinito. Todo mundo tem que ser responsável. Se você é responsável pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu futuro, pelo seu presente, pelas suas finanças, você tem que ser responsável pelo comercial do teu negócio. Tem que ser responsável. Tem gente que fala, vou desenhar um processo para minha empresa legal, vou fazer uma automação bacana, vou fazer não sei que história, mas a coisa é responsabilidade comercial, é igual a responsabilidade financeira. A viagem do Rebelião do ano que vem virá através da sua responsabilidade comercial. E a responsabilidade comercial é cada dia fazer esta sequência de cadências, quebrar essas objeções, mudar ou redesenhar ou melhorar uma recompensa e fazer tudo isso no CRM, torna algo difícil, fácil, prático e, inclusive, comprovadamente que uma pessoa em 2 dias, às vezes em um dia, usa um CRM perfeitamente. Um dia, 2 dias, é? Você sabe, pessoa, você sabe porque
gente vê isso nas seletivas. A pessoa entra na seletiva, passa por um treinamento, uma etapa teórica da seletiva, né, que dá um conhecimento, e no dia seguinte a pessoa vai para a prática e já sabe usar. É um dia. E aí, quem não aprende a usar é quem não testa, né? Quem não suja as mãos ali. Tem gente que pensa que o CRM é um bicho misterioso que de vez em quando da tela sai uma mão e te dá um tapa na cara assim, pum, e por isso não abre. Tem medo de tomar um tapa na cara. Não vou mexer nisso, vou ter cuidado com isso, mas não é. É um grande companheiro, uma grande ajuda. Você vê, você entende dados, entende o momento do cliente, vê as respostas, vê a etapa que mais converte, aqui não converte, detecta problemas, melhora. É um lugar onde você entende tudo que está acontecendo para estar melhorando. Inclusive, o lugar onde eu vou quando alguém me diz, Ricardo, estou fazendo cadência e não estou agendando. É o lugar exato onde eu abro o CRM da pessoa aqui e vou procurar 3 coisas. Tem 3 motivos para você fazer uma cadência que faça mais ou menos sentido e não agendar. Tem 3 motivos. 1, falta contexto. A pessoa responde uma coisa e você não contextualiza. Você não entra no assunto da pessoa para depois convidar o presente. Contexto. 2, objeções. Tomou objeção e não soube resolver ou não tentou resolver. Muitos nem tentam, sabe? 50% não tenta, 50% talvez não consiga, mas muitos não tentam. E tem uma pessoa que nem sabe que é uma objeção. É verdade, é verdade. Tem gente que fala, não quis. Diante de uma objeção, a pessoa não quer, então para. Ele considera a objeção o fim de um assunto. Não o caminho para atingir o objetivo, senão o fim do assunto. Existe uma lente aí que você enxerga coisas que a maioria das pessoas não enxergam. Por exemplo, é uma objeção, é apenas uma objeção. E olha quantos caminhos existem para contornar essa objeção aqui. E aí, uma vez que a pessoa aprende, já era, está resolvido. Nunca mais uma objeção idiota vai parar o seu processo. Depois, contexto. Como é fácil você acertar o contexto e você não acertar o contexto também. É muito simples, porque uma leitura rápida que você faz e uma resposta meio que sem pensar, pronto, perdeu o contexto. Mas o contexto ele é essencial, ele não é tão complexo assim, né, de acertar. Contexto e tempo de resposta. Legal. É importante que tudo isso começa, né? A gente está talvez indo agora um pouco para trás, né? Mas no CRM eu organizei esse grande número de leads, esse é o objetivo. Eu recebi como respostas típicas objeções negativas ou situações não esperadas. Não é tipo, eu mando para uma pessoa, vou te dar um presente, e a pessoa fala, tá bom, me dê, obrigado, vamos lá. Não, a pessoa não acredita em você. Tu deve querer me vender alguma coisa. Não tem interesse em nada que seja de graça. Quem esmola demais só te desconfia. Você só escuta pérolas nesse ambiente de entregar presente para o ser humano. Imagina se você tentar vender, né? De cara, assim, na lata. Né? Por isso que não vende na lata, porque não tem sentido. Você dando presente, você gera desconfiança, quem dirá você vendendo? Mas, enfim, você está ali dando presente, buscando, procurando, tem que ter muito claro para que pessoa a gente está falando em cada caso. Para isso tem que ter muito bem definido qual a sua área de atuação, quem é seu cliente ideal, o que seu serviço, produto promete entregar no final do caminho. Isto que eu estou dizendo agora vai dizer se este prospecto que parece interessado na minha recompensa, portanto, interessado na agenda, é qualificado. Se ele é dentro da minha área de atuação, se ele é meu cliente ideal, quanto ganha, estado civil, profissão, sei lá, tudo isso vai me dizer se é qualificado. E tem muita gente, e isso eu vi em todas as empresas, quase todas, muitas empresas que eu acompanho, falam em lead qualificado e não tem uma regra de qualificação. Fala lead qualificado e não tem regra. O que é um lead qualificado? Cara, o lead qualificado é que ganha tanto que quer isso da vida e que quer essa solução. Entendeu? Tem que ter umas características. A recompensa vai me ajudar a qualificar, porque eu vou dizer uma recompensa para que somente meu cliente ideal queira. Mas vai ter pessoas, talvez, imagina seu cliente ideal precisa ganhar 10 mil. Vai ter pessoas que não têm 10 mil que podem querer sua recompensa. Então eu vou ter que desqualificar. Então, tem muita gente que fala qualificado e desqualificado sem saber exatamente o que é um qualificado, sem verificar isso profundamente. Não adianta gastar 1 hora do seu tempo para fazer uma oferta de alto ticket e no final o cara está falando, ótimo, adorei, posso pagar-te 200 por mês de parcela. Puta que, desculpa o palavrão, que é isso? Eu qualifiquei mal. Eu precisava de alguém que tivesse mais orçamento. Né? Uma coisa que eu tenho que ajustar e ajudar ele no pagamento e tal, ter um plano de pagamento, um financiamento, parcelamento, uma entrada e tal. Outra coisa é que eu estou levando pessoas que eu não verifico que, a princípio, elas têm a capacidade de pagamento. Então, qualificação é um elemento que tem que estar muito claro. Se pergunta você que está aqui, quem é teu cliente ideal? Qual a idade? Qual a profissão? A área de atuação? Qual a renda? Né? Cartão de crédito. Tem cartão de crédito? São coisas que podem definir se esse líder é qualificado ou não. A criatividade é limite. Quero pessoas assim, homem, tem que pedir algo real. Tem gente que fala, tá bom, já defini meu qualificado. De dia é médico. De noite é um jato. E no verão é uma Ferrari conversível. Porra, peraí, calma aí. Isso não existe, entendeu?
pedir uma coisa que exista no mercado, que exista um mercado endereçável de um volume necessário para a gente gerar uma lista importante disso. E aí eu vou o tempo inteiro, quando eu vou falando com ele, eu vou perguntando para saber se é ou não é esse cliente ideal. Lembrando que a gente está na parte de pré-venda. Pré-venda, você está na conversa com o cara no WhatsApp. Eu estou qualificado para dizer se ele vai para a videochamada ou não. Se tu não sabe, não definiu quem é o seu avatar, qual que é o seu cliente dos sonhos, quanto que esse cara ganha, quanto ele ganha é uma das perguntas de qualificação, mas poderia ser uma outra pergunta. Mas se você define isso e você, de fato, executa a pergunta para 100% das pessoas que você entra em contato, você está qualificando. Aqui é o ponto. Tem pessoas que não sabem quem é o cliente dos sonhos, não sabe o que perguntar para qualificar, porque nunca parou para pensar nisso, porque nunca sentou, nunca alguém falou que isso era importante, por isso não tem as perguntas, por isso não pergunta, por isso acredita que chega na videochamada, vai ficar uma hora lá com a pessoa e não vai conseguir ter êxito, porque está com o cliente errado, porque não perguntou.